Salve, rapaziada. Aqui Marco Marcondes, Pedro Garcia. Abraço, galera. E estamos começando aí mais um Condecast, esse de número 35, se eu não me engano, Pedro. Isso mesmo. É isso? Esse mesmo. E hoje aqui com um convidado super especial, o empresário e ex-deputado estadual aqui por São Paulo, Alberto Raiu. Eu acertei? Não, é Alberto Riar. Riar. Cara, Eu tenho dificuldade com... Esse nome É árabe. É árabe. Que na verdade significa pepino. Pepino. Que legal, cara. É diferente. E pepino que é uma coisa bem saudável. Então, porque lá no Líbano, né, conforme a atividade profissional que você tinha, era o teu apelido. Então lá, o cara plantava pepino. Então, ó, pega pra falar com o João do Pepino. Então, João do Pepino. Então, Rior é pepino. Então, fala com o João Rior. O Rior, ele ficou... Árabe. E que região? Quando você fala árabe, tem uma religião, compõe uma região grande, né? A gente é do Líbano, no Líbano. norte do Líbano, perto da Síria. Eu sou nascido no Brasil, eu tenho 4 irmãos nascidos lá. Então, chama Cara, aquela região do norte, né? Halba, Kari, mas a cidade chama Minara. É uma região, seria um estado, não? Eu não sei como ele... Porque As o Líbano, divisões, né? o Líbano é do tamanho do Rio de Janeiro. É uma tripa de 80 quilômetros, 100 quilômetros e por 50 quilômetros de largura, né? De comprimento e largura. Então, não sei como eles fazem essa divisão. E você fala a língua? Eu entendo. Não fala nem escreve. Não, escrever não. Falar eu falo algumas coisas. Até falo, assim. É que a gente vai perdendo o tempo, né? Você aprendeu com seu pai na família? Foi Na minha casa eu só falava árabe. Minha mãe faleceu faz um ano, mas ela só falava árabe. Então você tem que pelo menos entender. Não, entendeu? Senão você passa fome. Não vai. E tem muita gente dessa região aqui no Brasil, já faz tempo que acontece essa migração, né? Imigração, né? Na verdade, se você for pegar, hoje o Líbano tem 4 milhões de habitantes. Se você pegar pais, né, avós, pais, filhos e netos, você tem 7 milhões de pessoas com descendência árabe no Brasil. Então a gente tem mais árabe aqui no Brasil do que no Líbano. E você costuma ir pra lá? Eu já fui 3 vezes. Ah, que legal. Estranhou alguma coisa? Não, cara, a comida é maravilhosa. A hospitalidade, quando você fala que é brasileiro, eles ficam loucos. Porque sempre tem uma família, tem um lugar. Você tem umas coisas que te assustam, porque, por exemplo, você vai para o lado mais do sul, onde tem os confrontos, então você vê as casas cravejadas de bala, né? Às vezes um míssil enfiado numa parede que não explodiu. Nossa. E você tem muitos soldados na rua. Tinha, na época, muitos soldados na rua. Né? Então, E aí, eu passei por um bairro palestino. Quando você passa num bairro palestino, a coisa fica tensa. Entendeu? Assim, não é uma coisa que você encara, mas é um país sem violência, né? Sem violência, né? Assim, de assalto, né? Isso não tem. Mas se for colocar o número frio, a nossa violência mata mais que a da guerra lá. Será que não? Cara, tem várias violências que matam mais, né? Você pega assim, aqui mata muito mais que a guerra de lá, com certeza, né? É que eu acho que essa questão de guerra, ela é meio camuflada, né? Então, por exemplo, eu vi isso, não estou criticando o Holocausto, pelo amor de Deus, que aquilo é uma coisa que eu abomino, mas morreu mais africano, 10 vezes mais africano, por guerras internas provocadas por outros países. Historicamente falando, com certeza. Do que o Holocausto. Só que ninguém fala, né, das mortes na África, né? Quantas pessoas foram sequestradas na África por causa da escravidão? E né, assim, ninguém fala de números, mas é um absurdo. Sim. Né? Então tem um monte de guerra camuflada, eu acho, cara. Continua morrendo na África um monte de gente. Né? E morre por quê? Porque onde tem petróleo tem diamante. Né? Não morre por briga. Sim. Né? Porque tem uma coisa de história. Quem capturava os escravos na África? Eu tava ouvindo um podcast esses dias sobre isso, né? De que a Europa
ela, como é que fala? Ela botava fogo nisso aí, né? Entre as tribos, para Eles mesmos. eles né? mesmos se capturarem e venderem e se venderem, né? É isso, quem capturava os negros, né, os pretos, eram os próprios pretos, de tribos diferentes. Então, quanto mais pretos eles capturassem e mandassem como escravo, mais arma, mais poder eles tinham, Exatamente. né? Quem fazia isso? Eram os pretos? Não. Era a Europa, o Brasil. Portugal foi o maior exportador de escravo do mundo. Sim. Sim. E é um absurdo isso. Turco, eu lembro de você. Tá tudo bem aí? Tá tudo bem? Esse cara, Alejandro aqui na técnica, esqueci de apresentar ele, nosso cubano. Direto de Havana. Eu sou cubano. Cubano? Já fui a Cuba. Você foi a Cuba? Sim, Muito bem. muito bem. Mas eu achei muito triste. Dá um podcast inteiro. Cuba é muito triste. Depois eu explico para você. Habla comigo, por favor. Habla como tem, não se preocupe. E eu lembro de você, na época, assim, de uns shows, acho que era comício pra você, da tribo de Já. Cara, eu fazia, meu, tem uma história louca com a tribo de Já. Porque eu apoiei um prefeito no Guarujá. Um bandido, por sinal. Depois eu fui descobrir. Né? Mas eu não sabia que ele era bandido na época. E até se ficar... inclusive é muçulmano libanês também. Nossa, Tem de tudo, né? acontece. E aí, quando a gente foi fazer o show, cara, tinha 35 mil pessoas no Guarujá para escutar a tribo de Já. Isso que ano? Eu acho, meu, que foi Anos em 90. 2000. No começo dos 2000. 2000, né? Porque eu já era deputado, eu me elegi em 98. E aí o prefeito atual não queria que fizesse o show do Tribo de Já lá e mandou proibir. Só que veio com uma intimação feita em casa, sabe assim, associação de não sei o que e tal. E aí eu peitei todo mundo, falei, vamos fazer essa merda e acabou, né? Só que eu saí de carro blindado. Assim, porque eu pedi para um cara levar um carro blindado para eu sair de lá. Porque o prefeito ganhou a eleição na época. E, cara, se fazer um show com 35 mil jovens, um comício, é absurdo. E eu tô falando isso em 1920. 98, 2000. 2000. Mas eu me lembro que eu vi um dos shows, foi no... inclusive você falou pra mim vir de lá, né? Ali era Sacomã, ali numa praça ali. E eu acompanhava muito, assim, o Tribo de Já tem uma relação bem forte com eles, assim, hoje acabou, né? O Fauci só acompanha ele no Instagram, mas pra mim... Não pode, né? Mas Não. comício, né? Você acha isso bom ou ruim? Depende, é regra, você tem que seguir, né? Entendeu? Né? Eu acho pior os programas de televisão do que os comícios. Nossa. O comício era bem legal, cara. Eu lembro, você se elegeu pelo PSDB, né? Isso. Eu tenho um amigo do meu pai que me arrumava uns bicos nessa época pra ficar balançando bandeira, entregando papelzinho e Já tal. fiz isso também. E como é que... E também eu lembro de você também pela televisão, né? Era vendendo roupa, que era o seu começo. Daí que veio o seu apelido, né? Foi porque eu falava que um turco ficou louco, porque meu pai odiava que chamasse a gente de turco. Porque isso é também uma parte da história do Oriente Médio, né? Assim, a Turquia, o Império Otomano, ele dominou aquela região por 700 anos. Né? E é até legal, assim, tem uma série que chama Império Otomano, que ela é linda, né? Que mostra onde é hoje Istambul, que era Constantinopla. E cara, assim, o Líbano era um país dominado pela Turquia. Né? Então, o passaporte do meu pai é turco. Né? Mas a gente não é turco, a gente é libanês. Eu não tinha parado pra pensar ainda, cara. Né? Porque a gente confunde mesmo, né? Árabe com turco, né? E ainda tem essa rixa ainda por cima, pô. Aí... mas porque todo mundo que vem da Síria, que veio do Líbano... Aqui, por exemplo, tem pouco turco. Tem mais sírio, libanês. Né?
Você, por exemplo, não vê muita gente da Arábia Saudita, não vê ali dos países árabes, assim, muita gente. Qatar. Não, aqui você não vê mesmo. Você já foi pra Dubai? Já é uma bosta. mais um. Falando, meu, Toninho Não, é falou isso. contrário de Cuba. Ah, mais um porque... Mais um, não, fala assim, o Toninho também falou. Cuba tem uma tristeza enrustida em função da pobreza, né, de como eles vivem, né, em função do regime comunista, e Dubai é uma ostentação de ricos que não sabem viver, né, assim, vivem da ostentação do dinheiro. Então os caras têm tanto dinheiro, que eles só têm dinheiro. É um shopping, assim, a céu aberto. É uma né? Miami Uma fake. Miami. Tem gente que adora, eu não gosto. Eu tive oportunidade de ir, não quis não, cara. O avião, né? Eu tava indo com a minha esposa, ela tava indo para um seminário, alguma coisa assim, na China. Então você podia escolher passar pelo Dubai ou Amsterdã. Eu falei, pô, Aí imagina, né? Ainda você, meu irmão? Ainda você vai me falar isso? eu falei, pô. Passe livre ou cadeia? Passe livre, né? Mas vamos falar da nossa batata aí. Opa, já para começar, vamos Alejandro. lá. Batata Chipsol, a batata que é comercializada no Allianz Parque. Tá? Então, se você foi no show do Titãs, vocês viram o Purple e o Kiss e degustaram da nossa batata. Então, para você que quer empreender, para você que quer começar o seu negócio no ramo alimentício, segue aqui a Batata Chipsol no Instagram, é @batatachipssol, né? Chips, depois segue com outro S do Sol. E lá tem maiores informações do Michel. Pode falar com a sua esposa Solange também. Beleza, galera? Batata Chipsol. E agora o açaí, né? O açaí hoje, infelizmente, não trouxe pro Turco, mas depois eu levo pra ele. Ah, eu quero. Esse açaí Ó, se aí. bobear, acho que eu tenho um aí. Ah, então, aí, ó. Batata eu não quero não, porque... Ele já tá acabando. Açaí veg, Acaí veg no Instagram. Né? O Cosme já veio aqui. O nosso é o sorbet. Né? Não contém glúten, não contém várias impurezas. E o quê? Não que ele tava apontando, perdão. Eu não quero, mas não paro de comer a batata. Você viu só? Obrigado. A câmera parou? Ah, tá, vamos lá, tá. É que eu tava olhando pra outra, perdão. Né, o açaí veg, Acaí veg no Instagram, o melhor do açaí, o melhor do cupuaçu, já sendo exportado para os Estados Unidos, para Israel, para Holanda. Já na Holanda? Já tá na Holanda. Aí se eles forem misturar com alguma coisa lá, eu já não vou falar do sabor, mas segue Açaí Veg na rede social. Para você que quer empreender, você que quer degustar, eu uso dizer que é um dos melhores açaís que eu já provei, mesmo estando dentro da empresa. E tá na hora de Não, eu importar. quero de cupuaçu, então. Cupuaçu tem aí? Não tem. Então, mas leva um açaí, depois eu te dou. A gente marca, eu te levo o cupuaçu. E é isso aí. Esses são os nossos patrocinadores. Por né? enquanto, os dois patrocinadores. Vamos que vamos. E, ô Turco, que roupa que você vendia naquela época? Era na TV Gazeta o programa que você aparecia? Eu nunca lembrava é a Gazeta mesmo. Eu era o maior anunciante da TV Gazeta. Você passava quanto tempo lá na frente das câmeras? Era gravado? Era gravado, Era né? gravado, né? Chegou duas coisas. Eu cheguei a ter um programa de skate na TV Gazeta, chamava Conexão Skate, e eu fazia o comercial em outros programas. Na verdade, eu comecei fazendo o comercial com o Celso Russomano, né? Que ele tinha um programa chamado Night and Day, e aí ele precisando de grana e eu querendo vender e tal, e deu certo, e a gente fez muito tempo essa propaganda. Depois eu fazia os anúncios, eu mesmo gravava, eu mesmo editava, eu mesmo fazia tudo. É mesmo? Na fita VHS? Como que faz? Você precisa de 2 videocassetes e algum aparelho e um terceiro, né? É o mix, né? Pouca gente tinha acesso a isso na época. Né? Na época, porra, eu trouxe contrabando uma câmera. Cagando de medo de ser preso. Era difícil, né? E aí demorou quanto tempo desde que você pegou essa notoriedade para você ser eleito deputado? Na verdade, cara, a coisa de ser eleito foi mais uma birra, né? Porque, na verdade, a gente ia fazer um show de Sepultura na Praça Charles Miller e precisava de uma autorização.
a gente não estava conseguindo autorização. Aí alguém falou, fala com o vereador aí que ele consegue, acha um vereador. Na época tinha um vereador, que eu nem vou citar o nome dele aqui, que ele é um bosta, Nossa. né? E ele começou a tirar um sarro da minha cara. Você acha que eu vou fazer coisa de Sepultura? Você tá louco? Sepultura? Você tá. Logo a maior banda brasileira, o cara falou isso. Você quer fazer, vira vereador e faz. Eu falei na cara dele, eu vou virar e vou fazer. E aí, meu, nem sabia o que era um vereador, meu irmão. Eu era maloqueiro pra caralho. E aí eu acabei ganhando não. Eu tive muito voto anulado, porque todo mundo achava que eu tava fazendo chacota ao Maluf, Turco Louco era o Maluf, né? Aí eu cheguei, até me lembro que eu tava numa apuração, eu falei, quantos votos tem no Turco Louco aí? Falei assim, tem um monte anulado aqui. Eu falei, meu, sou eu. Eu falei, puta, é você? Aí começaram a computar, eu peguei segunda suplência. Aí depois... Era no papel? Era no papelzinho ainda? Época do papel. Caramba. E aí eu assumi, porque um foi pro Tribunal de Contas e o outro foi virar secretário de Estado. Aí eu assumi, não sabia o que ia encontrar lá, cara, assim, era um campo estranho. A única coisa que eu tinha medo é porque dá medo. Né? Você não sabe com quem você está lidando, porque ali tem de tudo, cara. Ali tem de Isso que eu ia te tudo. perguntar, te deu muitas alegrias? Te deu muita dor de cabeça? Não é assim, vamos supor que você vive numa comunidade que você tem que conviver com o crime. Você não é criminoso, mas você tem que conviver com o crime. Você não vai dedar que você morre, cara. Né? Não tem jeito. Mas a mesma comunidade que pode te matar é a que te protege. É louco, não é? Sim. Lá, eu seria ingênuo falar que a gente não sabia, tá? Mas, cara, você pode morrer. Você pode morrer, cara. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu via gente fazendo coisas legais. E meu trabalho era fazer coisa legal. Então, assim, era mostrar para a classe política que a gente existia. Né? Então, eu me lembro que o meu slogan era só porque eu não tenho meu cabelo branco, eu não sou respeitado, eu também sou gente, eu só quero alguém que me represente. Aí ficava turco louco, né? Porque a gente não tinha representatividade. Né? Então você falava de um show de Sepultura, você falava de um show de Raimundo, você falava de um show de Tribo de Jah, os caras, né, com apelido de turco louco, sem história política, falavam, esse aí é o Tiririca, vai. Né? E na outra eleição eu tive 40 mil votos, eu tripliquei minha votação, eu fui o 10º vereador mais votado do Brasil. A juventude realmente esperava alguma coisa de você, né? E eu fazia. Não, sim, mas esse voto aí é de alguém que quer mais cultura, quer mais esportes e tal, é uma demanda, né? Fazia, só que eu fazia uma cultura alternativa, eu não fazia uma cultura convencional, né? Porque eu acreditava em coisas alternativas. Então, por exemplo, todo mundo tirava um sarro da minha cara quando eu falava de skate, de surf. Né? Eu me lembro que tinha um vereador, cara, muito gozado isso, que eu briguei com o secretário de Cultura, que eu sei que o sobrenome dele é Conder, que é um filho da puta comunista do caralho. Esse eu tenho coragem de falar que ele é um filho da puta. O comunista servindo o Maluf, 2 filha da puta, né? Maluf e o... O Maluf estava cercado de comunista. E aí ele não queria fazer o que eu queria, não falei, tá bom. E brequei a votação na Câmara. Eu falei, deixa esse filho da puta vir votar aqui. Nisso, eu estava fazendo meu discurso e tal, e um vereador pediu a parte, que defendia o Maluf e tal. Ah, vereador, você só fala de help, você só gosta de help. E aí eu falei assim, não, vereador, quem precisa de um help é você, eu gosto de rap. Cara, parou a sessão, cara. Não conseguiu mais ter sessão. Depois de uma dessa, né? Com classe, né? Não. E educacional até, né? Não, eu fui respeitando a casa. Né? Quem precisa de um help é o vereador, né? Não sou eu. Né? E você falar de rap há 30 anos atrás, cara, você assistiu o documentário do Racionais? Eu já vi um pedaço, já vi um pedaço. Então eles falam quando eles foram presos, o primeiro show deles, que ali virou a história deles. Fui eu que fiz aqueles shows. Eu tinha 60 mil pessoas escutando Racionais no Anhangabaú em 1995.
você que estava envolvido. Eu que fiz, O culpado da porra toda, pra resumir. fui eu. Entendeu? E aí o próprio Blue fala em todas as entrevistas, no documentário ele também fala. Ele fala assim, veio vários políticos, senadores tiraram a gente da cadeia, mas a primeira vez que eles foram presos fui eu. E ele fala, depois daquele show a gente começou a ser respeitado, mudou a história do Racionais. Por quê? Porque eles sabiam que quem prendesse ou quem discriminasse os Racionais ia ter um vereador atrás deles, que eles não tinham. Entendeu? Sim. Né? Então, eu sou da época que tinha skate, era proibido. Eu fui tirar skate de delegacia. Hoje em dia tem pista de skate. Eu falava de skate antigamente, Arrodo. cara, pô, era briga e briga. Né? Que eles não faziam as pistas. Eu fui eleito para fazer isso. Eles não queriam fazer pista de skate porque nenhum vizinho queria uma pista do lado da casa dele. Né? Hoje a gente tem milhões de pistas de skate. Né? Cara, minha mãe me deu um skate em 87, eu acho. 87. Como será que ela furou essa bolha, né? Ela furou porque ela era contemporânea, né? Ela gostava desse movimento, ela curtia esse movimento e aí te deu skate. Né? Eu curto skate. A minha primeira marca foi Vision Streetwear, que era a maior marca de skate dos Estados Unidos, e eu tornei a maior marca de streetwear brasileira. Né? Foi aí que eu conheci o Sepultura. Através Da Vision, porque eles queriam ser vestidos de Vision, né? O Max tinha uma calça que ele desenhou à mão, Vision. Então, eu tinha um programa de skate que foi em 88. Sim. Eu lembro da Gazeta nessa época aí. Tinha também tinha o Clip Trip, era da mesma época? O Clip Trip era do Celso Russomano. Não tinha. Não, Night Clip tinha o Clip Trip. Né? Que parece que era uma MTV camuflada. Toda vez o primeiro colocado era o Michael Jackson. Não sei se você lembra disso. Eu não lembro. Ô Turco, uma curiosidade minha, o Toninho veio, comentou e citou muito você na época da evolução, né? Não sei se seria revolução ou evolução da galeria. Ele falou, a época pra assumir, pra colocar aqui nos eixos, foi na pancada, e o Turcão também tava com nós. Como é que foi essa participação nessa evolução ou na revolução da galeria? Galeria do... Rock, na galeria do rock, perdão. Não, é a galeria que eu amo, né? Aquela ali... Entendeu? Você tá falando, puta, rock. Qualquer coisa que seja rock, lá era rock mesmo. Era mesmo, né? Bem... Tinha lá o Bronx lá embaixo, né? Mas o forte da galeria eram as lojas de CD, de disco, de banda, de... Cara, aquilo era uma fonte cultural a ser pesquisada em qualquer lugar do mundo, porque em qualquer lugar do mundo eu nunca vi uma galeria do rock. Nem tem, pelo que o Toninho nos passou, nem tem. Não tem? Não tem. Em todos os lugares, olha, eu conheço país pra caramba, eu conheço uns 60 países, né? Eu nunca vi uma galeria do rock, né? E meu trabalho era divulgar aquilo, era estar perto daquilo, era melhorar aquilo, era ganhar o respeito da sociedade em relação a esse espaço cultural que hoje é referência no mundo todo para mim. Não, a galeria dispensa comentários por tudo que ela representa, né? Chega aos grandes artistas vêm pro país, quando possível a agenda permite, os caras vão para lá. É isso. Vai falar muito. Não é mais a galeria do rock, né? Mas hoje é a galeria do streetwear. A parte de baixo. Acho que o subsolo é subsolo, hip hop, né? hip hop. Acho que o primeiro é Streetwear, aí vai começando a ficar rock, né? Aí vai subindo, vai ganhando um pouco de cara de rock. E você, então, já trabalhava com produção cultural? Não, eu era feirante, eu trabalhava na feira vendendo roupa. E paralelo a isso... Curtia rock. Só curtia rock e vendia roupa. Olha aí, Dona Maria, traga a bolsa e a bacia na barraca da economia. Onde era a sua loja, Turco? Não, minha loja ou minha barraca? A sua... Não, eu tinha feira, era cada dia em um lugar. Então você tinha que montar e desmontar as barracas todo dia. Né? E a feira é uma grande escola. Sim. Né? Aí a minha primeira loja foi onde eu tô até hoje, praticamente, que é na Rua Bom Pastor. Aqui no Ipiranga. No Ipiranga. Eu tô confundindo aqui com o Santa Amaro. E aí eu queria que você contasse essa história dessa marca, da marca Cavaleira. Essa sua loja
Não, Dessa marca? eu tinha Vision Streetwear, a gente começou com a Vision Streetwear, mas a loja mesmo chamava Surf Combat, onde eu fui ter uma loja na Galeria do Rock, isso há 300 anos atrás, né? E a Surf Combat, ela vendia marcas de surf e skate, né? Com preço muito barato. Cara, é incrível como foi a moda, né, da roupa de surf, né? Eu, por exemplo, que nunca nem subi numa prancha, devo ter tido umas 20 bermudas de surf, né? O surf tinha uma época que dominava, como referência de lifestyle, porque isso que era legal, né? Quando você olha para o surf e para o skate, por exemplo, você vê skatewear, você vê skate rock, você vê surf music, né? Você vê o surfwear. Me fala um outro esporte que tem wear, que tem música. Você não vê Fórmula 1 wear, você não vê, né, Fórmula 1 music. Verdade. Entendeu? Então você tem todo o lifestyle de curtir a praia, de curtir esse movimento do skate, se vestir como eles se vestem, né? Tem um comprimento específico para o skatista, né? Então é uma cultura no mundo todo muito forte. O Brasil é o segundo país que mais consome artigos de surf do mundo, por exemplo. Ah, não sabia. Primeiro os Estados Tá Unidos. incluído nisso a camiseta regata? Não, surfwear é tudo, né, cara? né? Assim, tudo que você acha. Bermuda, meia, marcas de surf que envolve camiseta regata, camiseta com manga, jaqueta, tudo envolve surfwear. É cara hoje em dia a roupa de surf? A camisa é barata, né? Porque o surf tomou uma proporção absurda. Que, assim, Grandes campeões, né, Turco? Grandes campeões. Nós temos muitos. Os grandes campeões são a gente brasileiros tem também. 5 títulos, acho que mundiais. Né? Então, assim, ela foi muito para periferia. Aí os caras que tinham grana não queriam usar porque a periferia estava usando. Né? Existia uma rejeição à cultura de periferia. Sim. Né? E aí eles baixaram o preço e hoje você tem de tudo. Né? Assim, eu vejo muita liquidação, né, de marcas de surf, mas a galera usa. Mas se você for numa loja, às vezes eu olho assim uma blusa assim, 600, 700, nossa. É difícil, caro ou barato? Né? Porra, caro para mim. Quanto você pagou na tua jaqueta da New Era aí? Não, essa aqui foi o seguinte, o filho da minha esposa, ele trabalhava para New Era e teve uma liquidação lá. Ai, deu sorte, então. Aí eu dei sorte, pô. É. Inclusive tem uma corta-vento que tá sumida aí nos guarda-roupa aí, cara, que eu tô sentindo falta. Mas, pô, não é que eu acho que é caro ou que é barato. Eu acho que tem a relação da qualidade versus o tempo que você vai usar do que você comprar uma peça da Shein. Não, é verdade, você tem razão. Entendeu? Que você não sabe qual é a origem e você vai usar 2 vezes e vai jogar fora. Tipo, eu tenho várias jaquetas assim da Adidas, da Puma, que são semi-novas, de 10 anos, né? É isso, 10. cara. E ainda acho que vai durar mais 10 ainda, acho que não vai acabar. É É incrível isso, né? É isso, porque é coisa boa. Então o preço está muito relacionado à qualidade do acabamento, à qualidade do tecido, né? A responsabilidade de quem está vendendo aquele produto, se tiver algum defeito ele trocar, e a força da marca. Não tem jeito. E também eu fico imaginando também os profissionais do design, deve ser muita gente caro. top, né? Muita... Tem gente bacana para fazer a coisa acontecer. E como é a sua relação? Você conhece todo o processo? Você já teve a sua marca? Você é desde o... Quantas marcas você tem? Não, só Turco? tem hoje a Cavaleira. Só a Cavaleira. E você tem alguém que desenha? Eu sou diretor criativo. Aí tem os estilistas, tem os designers, e aí eu supervisiono tudo isso. Todo o processo de criação, desenvolvimento de produtos, eu desenvolvo. E a marca Cavaleira, ela é urban style? É estilo urbano? Eu acho que ela pode Qual ser é o um urban rótulo? style, mas eu acho que pode ser um streetwear, né, contemporâneo, fine streetwear, pode street fashion, você entendeu? Porque eu sou uma marca de moda, né? E, por exemplo, hoje eu vejo um monte de marca, a gente é o streetwear, pioneiro. Não, streetwear eu faço desde 90, cara. Entendeu? Minha marca chama Vision Streetwear, a Cavaleira nasceu do streetwear, né? Mas também nem ligo, fica com o título que você quiser, né? É o rótulo. Entendeu? Sou a melhor banda do Brasil, sou melhor não sei o quê, sou melhor. Fica aí, meu irmão. Entendeu? Rótulo é difícil, né? Rótulo você ganha, você não impõe, né? É verdade. Verdade. Bem melhor você ser rotulado do que você mesmo ser rotulado. Né? Melhor os outros falarem, né? Ô, Turco, agora vamos lá, hein? Espetada nome. Brincadeiras à parte. Quando a gente fez a live pelo Fofinho,
Eu tinha te perguntado referente à virada cultural de São Paulo. Que eu acho errado. Você ainda vai manter, não vou nem, já até sabe o que é, não vou nem, mas que assim, hoje os cachês que se pagam, na minha modesta opinião, que aquilo deveria ser feito pro artista em seu começo, não por esses caras que já ganham aí milhões e milhões mensais, por méritos, sem críticas a isso, que é dos caras. O empresário dá o preço, paga quem quer para vender, né? Mas a virada cultural da cidade de São Paulo, eu acredito que ela deveria ser para a periferia ou para as pessoas menos favorecidas. E a gente bateu esse papo. Como é que você anda pensando nisso, sobre a virada ainda? Porque esse ano também foi lá, os caras gastaram, acho que, não vou falar números, mas foi mais de 10 milhões. O número Foi exato. muito mais. Muito mais que 10 milhões. E antes Em cachês. Só para complementando a pergunta, você já era vereador na primeira virada cultural? Não, não era, porque eu não ia deixar passar. Eu ia ser um crítico ferrenho, porque quando você fala de uma virada cultural, você está falando de um dia, né, só. E a gente precisa de uma virada cultural todo dia. Sim. Né? Então, por exemplo, não adianta você, até é horrível, para a cidade de São Paulo, por exemplo, você ter um show, pode ser grande ou pequeno, né, num dia e no outro final de semana o cara não tem o que fazer. Aí ele vai, né? Ocioso, totalmente ocioso. Então eu acho que a virada cultural ela não deveria ser assim. Ela deveria, pode ter até uma banda grande, Sim. mas ela podia ter um palco num dia, num lugar, com várias bandas, começando com uma banda pequena e depois ir para uma banda grande, porque aí você vai prestigiando todo mundo. Claro que no dia na hora da banda grande vai explodir, mas e aí se tivesse isso toda semana, você faria, por exemplo, quase um mês de eventos como esse na cidade de São Paulo. Então eu que às vezes não tenho dinheiro para pagar um show, eu iria toda semana num show, né, para assistir. E tem uma coisa da virada cultural, por exemplo, assim, eu nem acompanho muito, porque eu não gosto, eu critico desde a época do PT e tal, que assim, você não vê um jazz bom, você não vê um reggae bom, né? Então ficou aquela coisa da música popular, né? E a música popular, cara, assim, ela tem duas facetas, a boa e a ruim. Né? Tem música popular boa e tem música popular ruim. Geralmente, quando é pop, às vezes passa a ser ruim, né? Porque você tem que falar as frases que funcionam. Sim. Né? Desce até a garrafinha, ela me deixou, e eu choro porque ela me É o deixou. popularesco, né? Né? Então, e não tem a política de fomento, né, cultural. Você não está fomentando a cultura. Eu, por exemplo, tinha um projeto que era meu que chamava Street Rock, que eram bandas alternativas underground. A gente colocava 6 mil pessoas, 7 mil pessoas, chegamos a colocar 30 mil pessoas num trio elétrico. Então aqui eu estava incentivando as bandas pequenas a ter espaço para tocar. Cara, e eu acho que a virada cultural, eu ia fazer pergunta também sobre a virada cultural. Eu tinha pensado assim, se a virada cultural tinha a chance de voltar a ser o que era na primeira. A primeira edição, eu tava lá na primeira edição, primeira, segunda, parecia um sonho, né? O negócio, né? Pô, seguro, tal, vários palcos, umas bandas legais, vários sound systems, tinha várias coisas underground legais, né? Essa cultura não existe. De sound system. Você vai perguntar para a secretária de Cultura Municipal, ela é uma grande amiga, gosto muito dela, mas às vezes você chegar para ela e perguntar o que é sound system, ela não sabe. Que é estranho, né? Porque, tipo, é uma música que já tá meio que enraizada nas periferias já, né? O reggae dance hall, né? Puta do caramba, meu. Então, mas aí eu queria perguntar se você acha, mas você nem gosta do virada cultural, se tinha chance de voltar ao que era. E aí eu pensei aqui agora, talvez a solução não fosse essa, colocar bandas pequenas ou não tão Acho que é um projeto de pops. oportunidade. Isso não Minha resolveria opinião. até o problema de superlotação? Então, é o que eu estou falando, assim, é muito complexo você apresentar todas as referências musicais e culturais num dia só. Então, pô, você gosta de sound system, você gosta de reggae, então, pô, a gente, não sei se conhece o Alfredo Rasta. Sim, claro. Né? Entendeu? Grande O Alfredo Alfredo Rasta é meu irmão. Né? Então, pô, ele fazia os eventos em São Miguel. Né? Então, ele seria uma referência do reggae. Então, ao invés de ser a semana cultural, podia ter semana do reggae,
Depois a semana do dub, semana do Sim. rock, semana do sertanejo, semana do gospel. Não tenho nada contra, né? Eu gosto de música boa. Desde que a música seja boa, né? Eu gosto. Do que você, pô, de repente você assiste um show do dubstep aqui, mas você não consegue assistir o show de reggae que tá acontecendo. Né? E assim, nem sei se teve banda de reggae. Esse ano? É. Eu acho que acho que teve até algum gringo, assim. Mas teve alguma coisa teve. Minimamente Mas, falado, se teve. Entendeu? E a cultura reggae, ela é monstro, né, cara? Sim. A cultura reggae todo mundo gosta de Bob Marley, mas ninguém escuta reggae. Não escuta um Peter Tost, né? Sim. Então, pô... Fica assim só ali no... No mainstream. Ele fica no mainstream. Não mergulha, né? Fica só sim. ali no... Pô, eu até gozar que eu fui assistir um show do Peter Tost em San Diego, cara, e tinha um monte de anão, Rastafari, cara, eu achei do caralho, cara. Entendeu? Puta, achei bem louco isso, porque a gente não tem essa dimensão, né? Sim. E puta, era assim, uma coisa mais plural de pessoas que gostavam da mesma música, né? Sim. Então você via albino, reggae anão e tal. Puta, eu achei, tô no paraíso aqui, cara. Não vou mais sair dessa Você se cidade. divertiu muito com a tribo de Jah? Como era a relação, assim? Vocês viajavam? Ou era mais... Não, o Fauzi era fechado, né, cara? Assim, o Fauzi sempre foi um cara fechado. A gente percebia ali a questão dos meninos que tocavam que tinha deficiência visual, né? E aí tinha uma relação de conversa com o Fauzi tem uma voz incrível e tal. É um estilo que eu gosto, mas não é o estilo que eu mais gosto. Sim. Entendeu? E aí a gente conversava muito, assim, quando tinha os shows, quando a gente fazia os shows, né? Então era legal. Eu gostava da tribo de Jah muito naquela época, porque eles tocavam as músicas que ninguém tocava, que era um Gregory Isaacs, um Junior Marvel, né? Eles eram raiz, né? Eram do Maranhão, né, cara? Assim, Sim. né? Como eu gosto de planta e raiz, cara. Eu amo planta e raiz, cara, assim. Né? Até um filho do Planta e Raiz, o pai dele era vereador comigo. Ah, é? O Zena. Zena Zeider, não é? É isso mesmo. O pai dele era vereador comigo. E eu achei engraçado quando você falou que o cara falou help, né? Então, tem essa desconexão, né, das pessoas mais velhas com as mais novas, né? Por exemplo, às vezes minha esposa ouve um funk ou alguém do funk falando, a pessoa fala, meu, que dialeto é esse? Eu não entendi. Tipo, 10% do que o cara falou, né? Tem um... Cara, na verdade tem uma coisa que eu acho que é interessante. Se eu abro a porta da minha janela, eu escuto tiro, eu escuto pobreza, eu escuto, né, escuto e vejo aquilo, aquilo é a minha referência cultural, né? Então, a favela é aquilo, cara. A periferia é aquilo, né? Tem sexualidade pra caramba, entendeu? Tem alguns lugares mais violentos, outros não, mas é a realidade do funk, né? O português, né? Às vezes não é tão o português perfeito, mas é o português deles, né? E eles aprenderam a fazer música do jeito que eles enxergavam o mundo, né? Deles. E o que é cultura? Cultura são as referências do país que você está. Por exemplo, quando você vai para Paris, as grandes marcas fazem seus desfiles aonde? Né? No Palácio de Tóquio, faz não sei o quê. Eu fiz no Rio Tietê. Porque, da Cavaleira? Eu fiz no Rio Tietê, porque é uma referência cultural Colocou nossa. uma balsa lá? Como é que foi? O desfile foi na margem do rio e a plateia ficava numa balsa. Que bacana, velho. E aí foi um lance interessante, porque era como se as pessoas estavam sofrendo um ataque atômico, radioativo. Né? Então, quando ela tocasse no Rio Tietê, ela sofria uma mutação. Né? Então, as camisetas tinham 3 mangas, entendeu? As peças eram diferentes. E não teve trilha sonora. A trilha sonora foi uma sirene que abriu o desfile e uma sirene que fechava o desfile. Né? E foi referência no mundo inteiro. Né? Porque essa é a referência da nossa cultura. Aquilo está lá na nossa frente. A gente pode até nem ver, né? Passa despercebido, mas
é nosso. É diferente de você estar no Rio Sena, né, no Tami, né? Você entendeu? É diferente. Né? Então, a favela, o funk, é o retrato da cultura que as pessoas vivem. É a mesma coisa que você falar, pô, tem uma banda de funk no Centro-Oeste? Não, tem sertanejo. E é legal do funk, cara, que, por exemplo, se eu for fazer um funk, eu não consigo, cara. Não dá. É os caras, é aquela linguagem. É isso. É deles, aquilo, tem um público para aquilo, E né? isso aí eu percebo, faço uma analogia muito com o reggae jamaicano também. Não tem como fazer igual ali. Assim. Só se você se aprofundar muito, assim, né? Pra fazer igual, né? Alguma coisa parecida, né? Mas hoje já tem. Eu escutei uns caras de reggae, não sei o nome assim, mas, pô, caramba, me impressionou. Assim, tem uns caras bons de reggae. Não, porque, sim. Puta, já é uma cultura que o Brasil vem trazendo há anos, né? A gente Sim. faz bons reggaes há um bom tempo, ficou um pouco mais focado lá no Norte e Nordeste, mas o paulistano. Eu faço analogia com o samba, por exemplo. Assim, um cara. É difícil a gente ver um cara gringo que vai ser um bamba do samba, né? É essa analogia que eu faço. Tem umas coisas assim que alguns jamaicanos fazem, que do jeito que ele canta, que é impossível, não tem como, né? Inclusive, eu sempre estou falando pro pessoal saiu na revista Rolling Stone, acho que foi esse ano, ou no final do ano passado, uma lista com as 200 melhores vozes de todos os tempos, né? Maiores, né? E saiu 5 jamaicanos, né? O Bob Marley, o Barrington Levy, o Dennis Brown, o Luciano e o Toots, do Toots and the Maytals, né? E você vê, aqui no Brasil, desses nomes aí, o pessoal só conhece o Bob Marley. Só Bob Marley. E olhe lá, né? Mas é uma coisa que eu acho legal, né? Que também tem essa questão, não é só você olhar para o Bob Marley como uma pessoa que tocava bem, que cantava bem, que tinha... Cara, assim, toda a cozinha dele era muito boa, mas as letras que ele falava... O trabalho do Bob era Marley não tem o que foda. falar, é sensacional, né? Isso, cara. Hoje a gente, você olha as letras, mesmo do rock and roll, é só letra boba, né, cara? Assim, você não tem protesto, rock era protesto, olha Cazuza, né? Olha a Legião Urbana, cara, os caras faziam protesto, Sepultura, Território, é protesto, cara, sabe? Ratos de Porão, protesto. Agora, todo mundo tem medo de falar, eu sou de esquerda, eu sou de direita. Não, você é alguma coisa, irmão. Sim. Você é ou só tem 3 coisas. Você pode ser centro, ou de direita, ou de esquerda, ou de centro. Mas você é alguma coisa. É verdade. Entendeu? Então, É porque as pessoas também elas querem se livrar disso, né? Da responsabilidade, né? Eu não sou nada, eu não sou ninguém. você pode. Só que aí, assim, aí vira Raimundos, né? Toca música né, irônica, entendeu? Mas que não tem o sentido do protesto. Mas se você for olhar, Charlie Brown Jr. tinha protesto. Sim. O que falam sobre os jovens não é sério, não é sério. Cara, é uma maneira de protestar, porque Sim. nunca levaram o jovem a sério. Sim. Né? Entendeu? Ele conta um pouco da verdade dele que ele passou através da música. E fora isso tinha bons músicos, né? Marcos é um puta músico, né? O resto da banda só tinha gente boa. Mas a gente perdeu isso na música. Verdade, hein? Os grandes compositores, vamos falar, aqueles não seria revolucionar, mas aquela galera que pegava mesmo, que não tinha medo de censura ou de crítica, não tem. Quem seria hoje? Não vou nem falar de velha guarda. Hoje, a galera nova, não tem. Acredito que não se tem um cara ou uma banda, independente do estilo, que esteja batendo como Olha, fez o Thiago. Racionais, cara, só protesto, meu irmão. Eu sinto falta dessa cena dos anos 90, anos 2000, Isso, né, cara, cara? A porque- gente era feliz Não se teve continuidade, e né? sabia. É E o verdade. funk fala do protesto dele, né? Quando você olha o Pose do Rodo, ou Ticão, eles falam o quê, meu? Que é crime, é isso, faca na boca e foda-se você, playboy. Pose do Rodo, eu me racho de rir com aquelas versões, cara. Que o cara faz. Os caras pegam a música dele e colocam em cima de sertanejo, música dos anos 70. Olha que virou esse cara, mano. Virou monstro, cara. Não é? Tem um cara bom que é o MC Major RD. Não, é o Major RD. Esse cara é fudido, cara. Esse cara é Racionais. Tem uns também que quem não é do meio, não conhece. Eu que conheço um pouquinho de música mesmo, assim, faz pouco tempo que eu ouvi, que é estourado, por exemplo, é o Matuê.
Matuê é estourado. Tá arrebentando. Matuê é estourado. Conheço ele bem. Eu ouvi um som dele, eu achei bem. Aliás, eu tinha ouvido, eu não O sabia que era Teto, dele. cara. Eu achei muito O da Teto hora. também. Até é bom. Eu acho muito. Eu gosto muito desse negócio da. Como é que fala? Da crítica, do cara contar do jeito dele, o como ele vive aqui. Eu acho fantástico, É cara. isso, cara. Que eles falam o quê? De buceta, de Uhum. de proteção, de biate, dali. Mas às vezes não é nem o que ele tá falando, é o jeito que ele consegue, É a isso, mas ele métrica, faz isso. né? Mas eles fazem Né? isso, cara, assim. Né? Eles falam um pouco do poder financeiro, da vontade de ter dinheiro. Quando tem dinheiro, eu tenho dinheiro, ostentação. Né? Porque qual é a vantagem, qual é o sonho desse cara? É ostentar, meu irmão. É ostentar. O Matuê tem 2 Porsche, eu acho. Ele é do Ceará, né? É, e tem uma lá e uma aqui. Assim, Quando eu tava em Porto Seguro em janeiro, acho que ele tava fazendo show lá. Ele tem uma música com o Dadaiuti. Acho que ele o Dadaiuti e o Rael. Esses dias eu tava vendo. o Kael é bom pra caralho, a Dayuti também. A música parece estar com 18 milhões de views lá no Spotify. Parabéns pra galera aí, hein, cara. Os 3 pra mim. Dadaiuti pra mim, cara, assim, junto com o Junior Dredd, pra mim, tecnicamente, acho que são os 2 Monstro. Junior Dredd estava até numa turnê agora na Europa. Ele trabalha com justamente essa vertente que a gente tá falando do dubstep. Mais nessa área, assim. Meu filho Betinho adora dubstep. Pô, eu também. Às Ele vezes gosta até... de sound system pra caralho, cara. Ele tem um sound system? Ele não tem, mas ele vai. Ele vai muito, porque ele gosta muito de ficar ali no Heliópolis e tal, tem uns barzinhos de reggae, né? E aí ele curte muito esse movimento, assim, pra ele é loucura, cara. Eu tentei ter um sound system, mas não deu, cara. Eu só perdi a coluna. Não, você tá louco, meu. Por Você causa vê a das caixa, as paredes doido, que os caras constroem, cara. Cara, pra Mas ter um é sound- legal pra caralho. Porra, é demais, cara. Tem o Dub Versão, que é o sound system mais famoso, acho que um dos mais antigos aqui do Brasil, que é de São Paulo, que é do Yellow Pea, né? Esse eu não conheço. Tem o... Quem conhece é ele. Quem mais? Tem o Quilombo Hi-Fi lá na Zona Norte, do Nomô. Cara, eu acho que existem mais de 50 sound systems em São Paulo, você acredita? Caramba, que legal. É muita coisa, né, cara? Que legal. Assim, se bobear é mais do que... Não, acho que Londres, quer dizer, Inglaterra, Europa lá, realmente isso aí é muito... Forte naquela Muito região. forte, demais mesmo. Porque teve muito por causa. Eu acho que foi só até do Bob Marley ter ido pra Inglaterra, acabou incentivando os jamaicanos a ir pra lá, né? Cara, o sonho do artista jamaicano hoje em dia é tocar na Europa, né, cara? Europa e Estados Unidos. Antes da pandemia, tinha mais de 100 festivais de reggae no Caramba. verão lá, eu acho, E reggae é bom pra caramba. na né? Europa. Reggae. Putz, Sabe aquele... Você conhece o Alborose? Já ouviu falar desse Não. cantor? Cara, ele é um cara italiano, olha só. E ele... Cara, o cara amava tanto reggae, gostava tanto do reggae, que ele tinha banda. O cara pegou, mudou pra Jamaica, virou tipo um jamaicano. Fala igual jamaicano, canta igual jamaicano. Sensacional. Procura ouvir. Ele já veio no Brasil umas 2 ou 3 vezes. é um país que eu não conheço, que eu tenho vontade, cara, que as pessoas me deixam um pouco com medo, mas que deve ser lindo. Cara, eu te indico uma pessoa pra te guiar lá. Tá legal. Eu tive lá em 2015 com a minha esposa. Aí tem um amigo, Deradia. Hi, Deradia. How are you? E ele sempre recebe, quem eu indico lá, recebe bem lá. Ele é cantor. Ah, eu Ele quero. faz parte lá do Inadiard. É, lá na Jamaica. eu agora matei uma vontade que era conhecer Israel e a Palestina. Fiz questão de ir pra Palestina. Né? Mas a Jamaica é um lugar que eu tenho vontade de conhecer. Cara, assim, o problema da Jamaica, cara, é o seguinte, é aquele problema de lugar turístico, né? Os caras ficam te pedindo dinheiro toda hora. Já fui pra Índia, cara. Não tem deve ser como. melhor nem pior. Acho que a Índia, pelo Né? tamanho. E os caras ficam deve bravos, ser né? punk Com aquilo. você, mas dá pra coisa de boa. É legal ter um carro lá, né, pra dar uma volta na ilha. E é legal também ir já na época de um festival bacana, pra já ver Pô, é mesmo. uns 20 artistas, E não né? deve ser cara a Jamaica, né? É caro. É caro. É turismo puro lá. É né? dolarizado, né? Hã? É dolarizado, né? Ah. A Jamaica é tipo um quintal dos Estados Unidos. As praias são quase todas privadas, tá ligado? Você tem que andar pra caramba pra achar aquele pedacinho
o acesso pra praia, né? Vou começar a pensar em ir pra Jamaica. Cara, se você. Depois eu vou te passar o contato do Deraj, aí você vai ver, ele vai te receber super bem lá. Ah, legal. O Deraj adora o Brasil, cara. Aliás, cara, é uma pena, né? Que o Deraj, pô, eu conheço o Deraj há um tempão, você viu? Eu fui lá na casa dele em 2015 e, cara, ele nunca consegue aqui um projetinho, alguma coisa aí pra vir cantar aqui no Brasil, cara. E ele ama demais o Brasil, cara. Sério mesmo. Mas o que falta também, na verdade, nesse mundo da galera do reggae e tal, e as vertentes do reggae, é ter organização, né? Porque a hora que você bate na Secretaria de Cultura, eles abrem as portas, cara. Assim, não é fácil, mas também não é difícil. Né? E esse pessoal do sertanejo, do samba, cara, esses caras só vivem do poder público. Eles são muito organizados nesse sentido. Bastante. O rock não é organizado, né? O trap menos ainda, o funk quase não existe. Eles fazem né, porque virou um movimento muito grande. Mas se tivesse alguém, porque o mesmo Alfredo Rasta com a entidade dele e tal, é toda enroscada, né, cara? E não dá para fazer com uma entidade que não pagou imposto, que não fez essas coisas, porque aí é proibido, né? Mas, cara, assim, se tiver projeto, dá para fazer projeto incentivado. Eu mesmo levo para a Secretaria de Cultura. Eu acho o seguinte, cara, se na Europa rola mais de 100 festivais de reggae no ano, né? Na temporada. Pô, o Brasil, um país tropical, era para ter um dos maiores festivais do reggae do mundo aqui, né? Então, mas aí, como eu te disse, cadê um projeto? Um incentivo, né? tem que chegar. Projeto, você tem que ter um projeto. Peraí, eu quero trazer esse, vou fazer isso e tal. Pô, eu levo para a secretaria. A secretaria faz distinção entre artista nacional ou artista estrangeiro no projeto? Eu acho que tem que ter. Né? Porque é uma secretaria de cultura que quer divulgar a cultura do seu país. Sim. Eu acho que tem que ter um pouco. Mas nada impede de você... De abrir uma exceção. Nada impede de você ter um artista internacional, né, num festival. Que ajuda até a fomentar, né? É isso, mas nada impede. Eu acho que nada impede. E por curiosidade, né, a secretária de Cultura do Estado, que é uma menina que eu amo, uma mulher que eu amo, super séria, que é a Marília Marton, ela, pô, dá para levar o projeto para ela, dá para levar para a Aline, né, que é a secretária municipal também. Mas tem que ter um projeto, assim, tem que ter uma entidade por trás disso. Senão, você não consegue fazer isso. Eu até acredito que esses festivais na Europa devem ter ajuda do poder público também. Não eles ajudam muito sozinho, lá. né? Lá eles trabalham muito em convênio. Pode ter. Pode ser que sim. Pode ter evento privado e público. Ô, Turco, tem várias pessoas falando. Eu não sei aí, mas eu tenho aqui, ó. No Instagram tem aqui. Desde quando eu era molequinho, eu sempre ouvi falar no mito Turco Louco. Tem um cara aqui, que vou falar por ele mais uns 10. Quantas pessoas você ajudou na vida? Por que eu tô te perguntando isso? Guilherme Guilas. Eu não ajudei ninguém. Que o Turco fala que ele tá falando aqui que você é o cara que mais ajudou ele na vida. Eu nunca ajudei ninguém, cara. Eu nunca ajudei ninguém, cara, porque assim, quando você faz de coração, você não ajuda, você tá fazendo do teu coração, cara, assim. Eu não sei o que eu ajudei ele, te juro, não sei. Ele tá falando, eu te mostro depois aqui, o Guilas, Pedrão. Cara, na morte do Caniço, veio me falar isso, cara, assim, porra, você não sabe como a gente é grato por tudo que você fez pela gente no começo da nossa carreira e tal. Cara, eu não fiz nada por vocês, cara. Vocês fizeram por mim. Entendeu? Porque quem era o músico, quem era o cara bom, era eles. Entendeu? Um dia quiseram me tratar como mecenas do rock, eu não sou nada, cara, assim. Porque eu acho que porque eu odeio isso, sabe? Se falar, pô, eu fiz, sabe aqueles caras? Sim, tem muita gente que fala. Não, eu não fiz nada, cara. Guilherme, vocês que eram os caras, eu não sei tocar nada, cara. Eu não sei fazer. Entendeu? Quando eu vejo uma banda que é boa, que merece um apoio, você tem que ajudar, né? Mas eu não mereço os méritos disso, porque a banda é boa, a banda fez por ela, cara, assim. Então, eu fico... E você é sempre citado, né? Não vou nem falar pelo Guilas aqui agora, né? O Turco, ele sempre é citado. Independente, já ouvi programas do 89, que às vezes ele nem tá ouvindo, a galera, puta, o Turco, hein? Aquele show no Rock na Praça, o Turco e não sei o quê. Mas eu não fiz, cara.
Porque, assim, quando eu era vereador, né, quando eu era deputado, na verdade, cara, os caras me elegeram para fazer aquilo. Então, eu não fiz nada por eles, né? Eu só fiz para as pessoas que fizeram por mim. Porque se eles não tivessem feito por mim, eu não poderia retornar Sim. a eles. Entendeu? Então, seria... Eu tenho um pouco sério, cara, assim, eu tenho um pouco de problema com isso. E, assim, eu abandonei até a vida pública um pouco disso, né? Que as pessoas sempre queriam em troca. Cara, a troca é esquisita, né? Eu te ajudo para você me ajudar? Não, cara, assim, eu nunca cobrei nada do Guilherme, eu nunca cobrei nada do Ratos, eu nunca cobrei nada do Racionais. Entendeu? E não vou falar, eu ajudei os Racionais? Não, cara, pô. Cara, eles que ajudaram o Brasil, né, a levar a mensagem que eles levam, cara. Quantos pretos se sentiram mais orgulhosos, cara, em se espelhar no Racionais? Quantas pessoas melhoraram a sua autoestima, né, através do Racionais? Né? Então, quem ajudou? Fui eu? Não, esses caras que ajudaram, cara. Esses caras que merecem o que eles fazem. Eu não faria. Né, apesar de ter leis em relação ao racismo, a cota racial, eu tenho essas leis, mas porque as pessoas acreditaram no meu trabalho, elas me ajudaram a me colocar lá. Então eu tenho o dever de fazer aquilo que as pessoas esperavam de mim. É meu dever, cara. Entendeu? Não é, sabe assim. E eu nunca fiz nada em benefício próprio. Ou é bom para todo mundo ou não é bom para ninguém. É o meu ponto de vista. Às vezes eu acho até que eu estou errado, que eu devia um pouco valorizar isso, mas não sinto assim, não cobro nada. Eu vejo um sentimento de gratidão, né? Assim, eu vou falar que molequinho sempre fala do Turco. Aí agora o prazer de estar trabalhando com os caras, tá falando, puta, o Turco, cara, ele me ajudou muito. E aquela pessoa, às vezes a gente faz certas coisas que a gente não faz nem ideia também. O Guilherme falou que foi na vida, né? O Turco tá até falando. Sabe quem mandou um abraço pra você? O Rica Caveman. O Rica Lancelotti. Lancelotti, tá lá no Boiçucanga. Não, ele já tá aqui agora, ele mudou aqui pro extremo aqui da Sul. Cara, ele tinha uma banda boa, cara. Sim, o disco dele é muito bom. Ele é bom, cara. Meu sim. filho adora ele. Sim. Inclusive ele gravou com o Sisla da Jamaica e o Michael Rose do Black Uhuru nesse disco. O mais recente, né? Não, ele mandou um abraço para você. Outro que falou que o Turco ajudou. É que às vezes ele nem faz ideia. Eu lembro do Rica e o irmão dele anda de bicicleta pra caramba, cara. Sim, o filho dele constrói umas pistas lindíssimas eu não sei o nome técnico, Ele né? é BMX, né? É. Pô, que legal, hein? Aquilo que eu falei, várias aqui, pessoal, que no do Guilas, aí já vai pro reggae também. É um personagem mega importante da nossa cultura, né? O Turco, não sei, não vou nem falar pra ele. Ele fala, não, mas a gente aqui tem que ser reverenciado. Você, o Toninho, vamos marcar Turco e Toninho qualquer dia, já pensou? Turco e Toninho aqui? Aguardem, olha o spoiler. Porque querendo ou não, o Turco fez muito por aquilo. Em 2020 eu vi, quando eu fui no coquetel dele ali em Pinheiros, e vi os caras que estavam lá. Então foram todas as tribos, todo mundo apoiando o Turco pela parte musical e cultural. Resultado de eleição é outra conversa, mas os caras que lá estavam apoiando, como é que você ia reunir aqueles caras? Como é que faz para reunir aqueles homens todos? E Turco, quando você chegou lá, por exemplo, foi eleito para vereador, o que deu para fazer assim? O que dava para fazer? Nessa área da cultura, assim. Fazia tudo que era contra a cultura, cara. Fazia show do Racionais, fazia o É street mesmo. rock. Mas é uma verba que já tem pré-liberada para isso? Como que é essa burocracia? É tipo assim, é como se fosse assim, cada vereador, ele tem o que eles chamam de verba parlamentar. Então eles têm uma grana, X valor, né, assim, para fazer isso. Só que não é o vereador que libera, ele pede. Aí tem a rúbrica do prefeito, se ele assina ou não. Sim. Eu tinha muito problema dos prefeitos não assinarem as minhas rúbricas. Né? Porque eles falaram, cara, eu não quero que a prefeitura faça um show disso. Aí eu tinha que fazer oposição, né? E criticar, e meter o pau. Ô, Turco, isso é engraçado, me traz uma sensação engraçada, porque às vezes eu pensava assim, tem uns shows que estão rolando, algumas coisas assim que... Quem que tá fazendo alguém isso? Alguém fazendo. Né? Porque aparentemente, a prefeitura,
e os vereadores, assim, um pouco mais conservadores, né? E sempre rolava algumas coisas assim que eu falei, pô, parece que eu tô em Paris, parece que eu tô em Londres, né? E era você, Turco. Era você, era Olha o você culpado, olha o culpado aí, ó. Eu não sabia, cara. Obrigado, Turco. Aí, ó, tá vendo? Eu não sabia. Porque eu te falo assim, eu larguei a vida pública, cara, porque eu comecei a ver um jogo de interesse que eu não fazia mais parte daquilo que eu acreditava. Quando eu comecei a ver o skate envolver mais dinheiro do que skate, cara, e aí eu vi o... caramba, é um puta skatista fudido que eu amo, que é lá de São Bernardo. E ele falando, cara, não tem mais skateboard, cara. Acabou o skateboard, cara. Porque antigamente você viu um cara fazer uma manobra, todo mundo... né? Hoje, o cara faz uma puta manobra, o cara, filha da puta, ele acertou. Isso não é skateboard, cara. Entendeu? Quando eu via que existia interesse financeiro, me libera uma verba aí que eu vou ganhar uma grana, eu falei, meu, isso não é skateboard, cara. No surf, não é mais. Hoje essas associações viraram mega agências de fazer dinheiro, cara. Então, eu não preciso estar lá para fazer isso. E aí eu larguei. Falei, não quero mais isso para mim. Né? Eu não quero viver dessa... Cara, dinheiro, 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 dinheiro. Não. Eu quero cultura, 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 cultura. Sim. Né? Fala um show legal, um projeto legal que você tem uma lembrança, assim, um carinho dessa época. Eu acho que tem vários projetos, assim, tem um projeto que eu não consegui concretizar, porque o PT não deixou que eu concretizasse. Porra, PT, aí você me fode, pô. É sério, cara. Essa é uma grande bronca que eu tenho do PT nesse sentido, cara, que foi, por exemplo, o racismo literário nos livros didáticos. Né? Como que era Cara, isso? você pegava os livros didáticos puta, como chama agora? Esqueci. Quando é da primeira à sétima série. Fundamental. Fundamental. Né? Então você tinha livros didáticos que tinha fotos de negros sendo chicoteados. E a gente pedia que isso não pudesse mais acontecer. Né? Eu fui o deputado que fez o primeiro projeto de cota racial. Que eu entendo que precisa ter uma equidade. Não é igualdade, é equidade. Uma reparação. Pode até ser. E nego, por que ele não estuda? Cara, pelo amor de Deus, cara, vai num restaurante rico, vê se você vê um preto. Porque ele não trabalha, cara. Pelo amor de Deus, vocês estão falando de coisas absurdas. É o racismo, né, enrustido. Né? Então tem que ter a cota para negros. Concordo. Tem que ter, cara. Tem que ter. E o PT não deixou esse projeto aprovar, né, quando eu era deputado. Por quê? Porque não era uma bandeira... era uma bandeira do PSDB, não, era uma bandeira do PT, só que ninguém fez, fui eu lá e fiz. Então, peraí, é o primeiro projeto de cotas é seu aqui da Prefeitura Fui de São eu Paulo? que fiz, não, do Estado. Do Estado? Das universidades públicas, né? O PT não deixava aprovar nem a pau, cara. Eu falava, quero pôr esse projeto. Não. Tem um projeto que eu fiz que eu acho que é essencial, que foi o couvert artístico, cara. Que era proibindo o couvert artístico. Eu lembro que uma época tinha uma celeuma sobre isso. O nego meteu o pau em mim. Agora, assim, meu filho, o teu filho bebeu e matou meu filho. Tudo bem, né? Foi teu filho que morreu, não foi o meu. Agora, se o meu filho mata o teu filho bêbado, filha da puta, desgraçado. Cara, e aí você incentiva o cara a beber. Pô, a consumação mínima é 250 pau, o que você vai fazer? Você vai beber, meu irmão. Você vai beber. Você não vai beber porque você quer beber, você vai beber porque você não quer deixar aquele dinheiro lá. A consumação não existe mais, mínimo, existe? Existe. Virou lei? Cara, virou lei e eles derrubaram, cara, entraram com ações, tal, foi uma história. Até foi legal porque um jurista do PT me elogiou numa rádio. Né? Eu fiquei, puta, era um jurista super conceituado do PT. E eu fiquei super feliz. Né? Eu era um cara de centro-esquerda. Né? Eu acredito no crescimento econômico através do desenvolvimento social. Né? É isso que eu acredito. Eu não acredito só no crescimento econômico. Eu acho que o crescimento econômico ele é muito importante, mas o desenvolvimento social é importante. Como que você faz isso?
taxando grandes caras ricos, cara, a riqueza, os poderosos. O cara tem R$1 trilhão. Cara, o que você faz com R$1 trilhão? Não dá nem pra contar. Não dá nem pra contar, né, meu irmão? Você vai comprar 2 iates, você tem 2 bundas. Né? Você vai comprar 5 Maserati, você tem 5 bundas. Entendeu? Peraí, meu, é injusto, cara. E se não tiver uma nova ordem econômica, vai estar todo mundo fudido, cara. Vai estar todo mundo fudido. Porque se, assim, né, era exemplo, assim, porra, um quadro do Van Gogh custa $70 milhões. Nem sei se custa mais isso ou custa mais. E aí o cara vê aquilo e fala, cara, eu não tenho nem o que comer, um quadro custa $70 milhões, cara. Eu não vou quebrar tudo. Eu acho que o povo brasileiro é pacífico. Tinha que ir pra rua quebrar tudo, cara. Quebrar tudo. Eu me lembro que quando teve uma parada dos jovens franceses irem pra rua e quebrar tudo, eu falei, os caras tão certo, meu irmão. Os caras tão certo. Quando morreu o George Floyd, os caras tocaram fogo na delegacia. Outra parada. Ali foi outra parada. Ali foi um movimento que houve de uma morte contra um preto. Lá na França foi um movimento social de desigualdade social. Os caras começaram a perceber que eles ficaram tão exprimidos, que eles resolveram... Pô, você tá em Paris, puta riqueza, e o cara não tem o que comer. E em Paris tem várias... Tem muito disso lá também, né? É isso, Não, mas lá tem demais. vários auxílios do governo também, não tem? Na Tem França, né? para algumas pessoas, né? Assim, se o cara é francês, se o cara é branco, se o cara é limpo, tem, né? Mas eu tô falando para cara que, pô, é refugiado, às vezes, filhos de refugiados, que aí são... Cara, tem favela na França, cara, tem favela perto de Paris, né? Só que eles não mostram. Só que aí a garotada veio do nada e explodiu tudo. Caramba, lá é um negócio... Itália é bom nisso. Quando o negócio tá calmo lá, é 2.000 carros incendiados. Aí os caras, hoje tá calmo. É isso, cara. Você pega o presidente da França, é um cara de direita, cara. Você acha que esse cara de direita tá ligado em direitos humanos, de igualdade, fraternidade, blá, blá, blá? O caramba, isso tá virando pior que a monarquia, cara. Tá pior que a monarquia. Reza até a lenda que acho que é Bernard Assault, que acho que é o homem mais rico do planeta, ele que é o articulador do governo francês. Eu não sei, só sei que eu acho que quem tá articulando lá tá equivocado, porque o negócio tá feio lá, cara. Mas é aquilo que ele tá falando, é pra ele, né? É pra que meia dúzia. Não, eu falo até nessa questão da guerra lá, da Rússia com a Ucrânia. Bernardo Pô, Arnault, os caras todo ele mundo tá bravo. falando, ele é o cara mais rico do mundo e tem as marcas mais poderosas do mundo. Né? Mérito dele, um cara inteligentíssimo e tal. Agora, cara, o cara tem 5 trilhões de... É o que ele tá trilhões de falando. dólar, cara. É muito dinheiro, né? Não dá nem pra imaginar o que é Ah, isso. você vai falar o quê? Mas ele deve ser um filantropo também, né? Não? O pessoal sempre tem Eu uma... nunca ouvi nada dele de filantropia. É isso mesmo, porque tem amigos, a gente se fala por mensagem, e o pessoal falando aqui, o cara lá, a verdade é, o pessoal nem ousam a dizer, eles falam que quem manda na França é ele. O pessoal que tá lá, são pessoas de 40, 50 anos de idade, fala, aqui se esse cara piscar, pra quem joga truco, você pode estar com a primeira feita, se ele trucar você corre com o zap na mão. Ô, Túlio, o que você achou dessa ideia aí que ele até voltou atrás, o governador, de não ter mais livro? Você tá louco, cara. Você Muito só o É tablet. anti-educacional. Né? Você tá falando assim... É desrespeito, né, É eu acho. contra a cultura da escola, cara. Né? Primeiro, cara, às vezes o cara não tem nem dinheiro para comprar livro. Né? Porque muitas vezes você pega de um cara que tá na terceira, né? outro vai Sim, passando. vai emprestando, Né? Você acha que o cara vai te dar teu tablet, né, internet? Cara, desculpa, cara, assim, esse secretário de Educação e o governador... Mas uma ideia dessa, não falta uma assessoria, ninguém para pensar Cara, que é um pouquinho absurdo isso? Sabe o que acontece, cara? Às vezes o governador nem sabe disso. Entendeu? O cara coloca um secretário de Educação, ele é um executivo na área dele, que ele tem conhecimento técnico e jurídico. E aí, às vezes, o cara quer ser maior que o rei. Eu preciso criar uma polêmica, eu preciso fazer uma coisa para marcar, né, a minha passagem pela Secretaria de Cultura. Isso é... Mesmo que seja uma coisa ruim? Para ele, não. Ah. Para ele, não. Né?
E aí ele faz essas besteiras. Isso acontece no ministério, por exemplo, assim, você olha o ministério que o Lula montou, ele montou uma verdadeira arena de gladiadores. Porque tem 5 caras candidatos a presidente no ministério dele. Cara, como esses caras vão se entender? Né? E aí você começa a ver quem tem mais visibilidade, que falam, que uns falam besteira, outros não falam, né, para poder ganhar a força da mídia. E notícia boa, cara, é notícia ruim. Matou. Ixi. A notícia é que corre mais rápido. É a notícia que corre mais. Notícias populares agora virou Bíblia, né? Porque, cara, assim, você só vê as notícias mais lidas. Nego matou fulano. Cara, desculpa falar nego, né? Não foi Sim, nego, mas assim, expressão. como se fosse o símbolo de uma pessoa, tá? Não, né? Mas fulano matou a esposa, ciclano matou não sei quem, o outro matou o filho e a mulher, o outro... Cara, são as notícias populares, cara. Eu ouvi falar que esses programas do tipo da Atena, Ratinho, por exemplo, lá no Uruguai era proibido certo horário. Só era permitido programa policial, não sei se é verdade, depois das 10, das 11, sei lá. Porque dá ibope, né? Isso não deixa... Porque, fica um medo, né? Fica esse medo, esse pânico o tempo todo em cima da... Dá ibope. Às vezes eu viajo por Nordeste e o pessoal me fala, não vou para São Paulo não, porque ele fica vendo o noticiário daqui e aí o cara fica apavorado. Eu não vou nem para fudendo. Lagoas. Eu não vou para Lagoas. Sendo que é o contrário, né? Que é Maceió é uma das regiões mais violentas do Brasil. Sim, eu acho que é a mais se bobear. Por percentual de habitantes. Mas é notícia boa, notícia ruim. Sempre foi isso, cara. Mas não precisa fazer igual o pessoal reclama, né? Não é censurar a mídia, como é... Qual é o nome do que o pessoal acusa o governo de tentar controlar? Regulamentar, né? Algum tipo de regulamentação. Por exemplo, porque para mim, um programa igual o do Datena serve para nada. Aquela hora lá. Só serve para ficar botando medo nas pessoas. Sabe quanto que o cara ganha por mês? Nossa, sabe quanto de ibope ele dá? Sabe quanto que ele pode... Ele mesmo não gosta, né? Ele já falou várias vezes que ele não gosta daquilo. Mas... Né? Não, tudo bem. Grana, só que, né? Cara, assim, eu sempre... Eu enxergo o Datena como uma pessoa muito legal, mas enxergo o que ele faz eu não gosto. Sim. Entendeu? Né? Assim, eu acho que ele é um cara muito legal, mas o que ele faz eu não gosto. Mas você vê o pessoal, né? Tentaram botar ele no domingo, o pessoal não quer ver. Fazer auditório, não sei. Eu, se eu fosse o Datena, eu ia pescar, cara. Será que não tem dinheiro Não suficiente ainda pra aguenta, aposentar? não Os caras é aguenta. paulada, os caras pauleira não para. Não aguenta? Não aguenta. Você não aguenta também, Turco? Você Não, também? não Você, aguenta. Cara. Pô, você também? Você já pensou em se aposentar? não quero, vou morrer. Eu adoro trabalhar, cara. Como que é o seu dia a dia? Eu chego 9 horas na empresa, aí saio por volta de 8 horas da noite, vou para casa e fico até 1 hora da manhã pesquisando na internet as coisas que eu gosto de ver, desfile, né, blá blá. Eu tenho meu próprio meio de fazer pesquisa, né, e é isso que eu gosto de fazer. Então eu fico falando com a China, né, 1 hora da manhã, que lá é 1 hora da tarde. Sim. Então eu vou ficando... O chinês é muito simpático, na internet também? Eu adoro ir para a China, cara. Já fui mais de 15 vezes para a China. Né? Então eu amo ir para a China. Você fala para mim, pô, Alberto, Eu adoro a China. eu adoro a Eu China. adorei. Eu quero ir antes do visto vencer. Então, você pegou de 10 anos? Não, eu peguei de 5. 5. Eu tenho de 5 também. E assim, tem uma questão cultural que você tem que entender, né? Eles não têm muita educação na rua, né? Eles furam fila, eles têm a questão. Assim, a comida dos caras são maravilhosas, cara. O cara tem 6 milhões de anos de culinária, né, cara? Entendeu? Então, imagina o que eles já experimentaram, fizeram, né? Porque como era uma região muito pobre, você tinha que inventar, meu. Sobrou fubá. Tudo, Sobrou fubá com areia, deixa eu ver o que dá, né? E pode dar coisa ruim e coisa boa. Mas eu amo. E tem uma coisa que é legal na China, cara, assim, que a China é cercada de rios. Então você vê muito a cultura dos peixes, né?
entendeu? De frutos do mar, de peixe. Eu amo peixe, eu amo frutos do mar. Eu comi, falar em peixe, eu comi muito McFish lá. E o McFish de lá era duplo. Você foi pra China pra comer Macfish? Não, ele Puta conta que essa pariu. história. É, você já falou que tinha que falar. Porra, Macfish, Mas cara. era duplo, cara. E custava só R$17. Aqui no Brasil nem tem. E quando tinha, custava Não, 30. Não tem Macfish no Não Brasil. tem mais. Não? Já faz um tempo já. Então. Pô, como que não tem McFish no Brasil com esse litoral desse tamanho? Me explica, Pedro. não. Peixe aí- é mais caro que a carne ruim que eles fazem, né, cara? Deixa pra ele falar essa parte aí que eu não faço cara. ideia. Meu, a pior comida do mundo é McDonald's. Ah, você não come McDonald's? Como? Mas eu sei que é a pior comida do mundo. Né? Que faz mais mal para você. O brasileiro, ele não tem... Por exemplo, eu parei de tomar açúcar. Parei, todo mundo, né? Mas eu não ponho mais açúcar no meu café, não ponho mais açúcar no meu suco, eu não tô evitando coisa... Cara, o bem que faz pro meu organismo, né? Ai, mas eu não aguento. Ah, então morre. Leite é básico, né? Não, é isso, básico. velho. É isso. Ai, eu não aguento. Então morre, cara. Cara, quando eu descobri que eu tava diabético, bateu. A maquininha ia até 600. Zerou a maquininha, né? E aí eu zerei o carboidrato e o açúcar, né? Durante um mês. Eu perdi 2 graus de miopia, cara. Você acredita? Olha Lógico que depois eu desandei, aí voltou, mas não voltou o que era. Então, mas, cara, assim, é pra você ver. Meu, os caras criticam. Racionais, né? Eu sou fã do Racionais. Ed Rock é meu irmão, cara. O Blue. O Brau eu respeito, né? Mas eu tenho mais contato com esses dois. Cara, a sociedade critica as drogas, mas vive do lucro do álcool, cara. E do açúcar. E do açúcar, e do sal. Vamos falar do tabaco também. É, Pronto. do Mesmo tabaco. querendo essa suposta corte, não pode isso. Mas... Né? Então, isso é uma hipocrisia, cara, assim, hipocrisia. Né? Sim. Eu, Vão legalizar agora? O STF vai legalizar, Tem que os legalizar, 60 gramas? tem que legalizar. Né? Tem que tem liberar, volta. não é nem discriminação, tem que liberar a maconha. Eu acho que tem drogas e drogas, né? Cocaína pra mim é uma droga que não pode chegar perto, cara. Não pode. Não pode. Tudo que é droga química pra mim, eu não fumo. Né? O turco louco vem, experimentei baseado 3 vezes na minha vida, não gosto. Eu também. 3 vezes num dia, né? Entendeu? Não gosto, né? Não critico. A molecada tá abusando, porque tá usando muita maconha com haxixe. Aí o haxixe é foda. Sim. Né? Outro efeito no organismo. O haxixe, ele é concentrado, né? Uma concentração de THC bem elevada, né? Mas aí, né? Também tem aquilo que eu falo, né? A quantidade que você fuma também pode afetar. Mas tem que discriminar, cara. Por exemplo, em alguns estados americanos não querem que haja a liberação da maconha porque tem que mandar 30% dos policiais embora. Putz. Bota fé. Não é? Sabe por que a maconha foi proibida, cara? Eu já ouvi umas histórias aí. Então, porque tinha um senador que era contra o álcool. O álcool nos Estados Unidos era proibido, uísque e tal. Só que chegou uma hora que a indústria, né, a indústria da bebida falou pro cara, acabou, não dá, nós vamos te atropelar e blá, blá, blá. Ele falou, então não, então tá bom, eu vou deixar passar, mas eu quero virar ministro da saúde. E ele virou. Ele queria uma outra bandeira. Qual que ele adotou contra? A maconha. Porque as velas eram feitas de cannabis. Era o cânhamo, né? Cânhamo, tênis, tecido, um monte de coisa, cara. Por falar nisso, o Turco, você já trabalhou com esses tecidos? Já. Trabalha ainda? Como que é? Não por uma questão, o pessoal não paga o preço, né? É caro. É caro, é caro. Você tem todo o trabalho natural para desenvolver as fibras e tal, e não é um valor percebido, né? Mas se legalizar no Brasil, por exemplo, o plantio... Tecido pode importar. Você pode importar tecido de... Você não consegue competir plantando aqui? Não, porque você não tem nem maquinário para produzir né, o cânhamo. Vem da onde? Se eu quiser hoje comprar... Da China. É da China? A China tem. E lá não pode fumar, né? Não. O único defeito da China, viu, que eu achei, viu? E os caras fumam cigarro que nem louco. Não, né? é pior que os Pink Blinders, os Eles chineses. fumam Você é demais, louco. cara.
Eles fumam demais, Eles é fumam incrível. e bebe muito. Cara, o Turco, Turco... ver o seu horário antes de tudo, né? Vou perguntar antes, porque não sei se ele vai continuar. Com a pandemia, que teve a época da campanha também, mas como é que foi para o empresário Alberto o impacto da pandemia para a Cavalera? Acho que não foi para mim, né? Foi para todo mundo, Sim, sim. né? Porque você vinha de um movimento de ser alavancado por bancos, né? E sem receita para poder cobrir essas despesas, né? Tendo que manter os seus colaboradores, né? Mas você também tinha que tomar decisões duras para poder sobreviver. E tem gente que até hoje não se recuperou da pandemia em relação à sua parte financeira, né? Então, para mim foi muito duro, né? Porque, querendo ou não, eu tenho 58 anos, né? Assim, uma coisa que a gente nunca imaginava que poderia acontecer. Uma amiga da minha na Itália ficava falando de um jeito terrorista sobre Sim, foi mesmo. Eu não acreditava. Falei, você tá louca? Como que é isso? Não, tá todo mundo aqui, tá morrendo e tal. Não sei. Falei, você tá de brincadeira, né? Então, você teve um problema que você tinha que gerar recurso no momento que você não estava apto às novas tecnologias, né? E já enfrentando um problema de recessão. Então, mexeu principalmente com a cabeça, com tudo, né? Mas, ao mesmo tempo, foi uma escola para mim, porque eu fiz um movimento de distribuir mais de 100 mil marmitas, né? Através disso, pedindo doação para as pessoas e legal, e a gente gosta, eu adoro fazer, eu gosto mais da parte social do que a parte ecológica, né? A gente vive um país que as pessoas passam fome, cara, né? Que nem a pessoa fala assim, não mata um boto. Se eu não matar um boto, eu não como. Entendeu? E o cara não mata o boto porque ele quer comer a carne do boto, ele quer pegar a gordura do boto para poder pescar. Não sabia. Entendeu? Os caras matam o boto, pega a gordura, põe num lugar lá e os peixes que nem piranha, sabe? Vem aí o cara pega os peixes. Aí a Xuxa fez aquela música, Boto Rosa. Eu não sei se você sabe. Entendeu? E é punk isso, né, cara? Assim, você não tem o que comer, né? Claro que eu sou a favor do meio ambiente, claro que eu sou, né? A Amazônia para mim é a coisa mais importante que se tem no mundo, né? E não é a brasileira, né? Você não tem só a Amazônia brasileira, né? Você tem a Amazônia do Acre, do Peru, você tem, né, da Venezuela, você tem de vários países que englobam a Amazônia. Eu tenho verdadeira paixão, né, pela Amazônia, né? Até porque eu tenho contato com uma tribo no Acre, que é o berço da ayahuasca brasileira, né, que chama Yanauá, né? Porque o ayahuasca ele vem do Peru, né? E o Acre praticamente era o Peru. Sim. Né? Sim. Né? Foi por causa de uma pata de cavalo, né? Onde o cavalo pisar, você ganhou de você de presente, né? Ele pisou no Acre. Ô, Turca, eu lembrei agora, você falou do ayahuasca, eu lembrei de um amigo meu que veio até aqui no podcast, e ele falou que tomou o ayahuasca e virou crente. Aí eu quero te perguntar. Aí eu lembrei, né, da bancada evangélica, o pessoal tentou te levar, porque o pessoal sempre está tentando... Tem duas questões e vertentes do ayahuasca, cara, assim, eu te digo, porque assim, eu convivo com essa tribo há mais de quase 10 anos, né? Eu fiz um desfile com 28 tribos da aldeia, eu mudei a cara da tribo, né? Eles mesmos falam isso, porque levei gente muito famosa lá, que acabou divulgando, eu fiz um desfile que acabou virando uma cena daquela novela Verdades Secretas, né? Sim. Então, sim, né? Deu uma grande ênfase à cultura dos Yanauás, que tem os quenês deles, que são os desenhos, né? Os adereços deles, que é onde eles ganham dinheiro. E aí eu bebi a medicina, eu não trato, né? Eles nem chamam de ayahuasca, eles chamam de uni, né? O ayahuasca virou um negócio mais popular, então eles chamam de uni, né? E aí eu passei a tomar uni uma vez por ano. Aí a última vez que eu tinha tomado foi em 2018 e há uns 30 dias atrás eu tomei outra vez, né?
O ayahuasca, cara, você tem a questão do Santo Daime, né? Que aí é religioso. Né? Aí é mais uma coisa meio católica, né? Nem evangélica, né? Meio católica. Que eu não gosto, eu particularmente não. Porque além de tomar, você tem que fazer os cantos, você tem que. Eu não gosto. Né? Eu particularmente, né? Eu acho que é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Mas o ayahuasca é um antidepressivo. Né? E ele também tem a propriedade psicotrópica. Né? Você dá uma viajada, né? Não tem jeito. Mas ele é uma medicina ele é uma medicina de cura, de libertação, cara. Então, pode ter um monte de coisas que você não sabe como lidar, que ele mostra pra você como você tem que lidar com o problema. É louco, velho. Você não, pra mim Todo mundo fala. Eu tô estudando isso daí. Você não tomou ainda, Pedro? Não. Porque não bateu a data, né? Mas Já provavelmente. pensou o nosso açaí veg sabor ayahuasca? Então, só que tem uma coisa, cara. Ele é um psicotrópico que quando você toma, você tem problemas motores na hora. Você não consegue levantar. Durante quanto As pessoas tempo? falam muito de Às orientação. vezes até 6 horas, cara. Onde eu estou Depende do que você conversando. toma, cara. Você tem que relaxar. Se você. Só que é uma coisa assim, você toma, cara, não adianta, porque é como se ficasse tetraplégico, cara. Você não consegue levantar o braço, a mão, né? E você tá consciente que você pode, mas você não consegue, velho. É isso mesmo, porque eu fiz rapé, que é totalmente. Rapé? Nem chega perto do E que aí- e aí eu tô você- falando. É 10 minutos, rapé, dura 10, 20 minutos. E aí nessa aí você fica ali paralisado e refletindo a vida. Refletindo, e aí te dá para as pessoas que têm medo de não sair daquela sensação. Só que é louco que você fica 10 minutos, daqui 10 minutos você tá legal, blá, blá, blá. Aí você senta e trava outra vez, velho. Então, mas para mim, como eu trato como medicina, sempre me fez bem. Né? Tem gente que trata como um psicotrópico. Então, eu vou tomar porque eu vou viajar. Vou viajar. Um MD, sei lá eu o que e tal. Mas estão estudando estudando isso aí, Cientificamente. que ele é um antidepressivo. Você pode tomar microdoses de ayahuasca, Eu ouvi falar nas microdoses. que aí te faz um bem tremendo. Pô, cara, eu tô precisando tomar um ayahuasca, eu tô muito estressado. Você nunca tomou? Eu nunca tomei. Eu tô se Mas tem preparando que para tomar isso. no lugar certo também, Sim. tá? Por exemplo, eu não gosto. É meu, né? Porque, é tal negócio. Depois que você for pra Disneylândia, você não quer mais ir no Sim. Play Center. Com certeza. Entendeu? Então eu tomei lá na fonte, cara. Né? 24 horas para chegar na tribo. Cara, assim, Toninho o falou a Rio mesma coisa. Gregório ali para você tomar banho, né? Toda a cultura que envolve os índios Yanauás e tal. E aí tem, vamos lá no sítio do meu amigo que ele faz, vamos lá não sei o que ele faz, vamos lá não sei o que ele faz. Tem toda uma cultura do ayahuasca. Porque quando você planta o ayahuasca, você planta na força. Na força? Na Como força assim? do ayahuasca. Assim, Tá. Na medicina. Né? Você tem a medicina. O pajé, ele tem que passar uma dieta, cara, que ele fica 1 ano trancado num lugar sem comer e sem beber. Só na força do ayahuasca. Então você imagina se ficar 1 ano tomando ayahuasca 24 horas por dia. Caramba. Né? Onde que eu estou conversando com o pessoal, a gente tem uma orientação de que se vai fazer tal dia, vou. 10 dias com X alimentação. Você tá bem? Eu não sei explicar. Mas... não é isso. É que assim, o que acontece, né? Você não pode tomar antidepressivo. Essas... O que acontece? Ele eleva a propriedade que o antidepressivo tá. Então são 2 fontes, então te dá taquicardia, você pode morrer. Então você não pode misturar. É a mesma coisa se pegasse um monte de antidepressivo e engolisse. Né? Eu sou depressivo, eu tomo antidepressivo. Então eu tenho que ficar 4 dias sem tomar antidepressivo. Entendi. Né? Você não pode comer, porque você vai pôr tudo para fora, meu irmão. Você vai comer carne, tem digestão lenta, você não pode fazer sexo. Entendeu? No dia. Entendeu? Então tem essas restrições que eles acreditam e a gente tem que respeitar. Né? Mas do geral é assim, você, os cânticos, o dia que você escutar uma Yanauá cantando, você fica louco, cara. Você fica louco, põe lá, cânticos de Yanauás, você fica louco. E tem todo o rito, né? Que é isso, assim, você começa a cerimônia do Cepá, que é uma
uma resina, tipo um defumador, que é para tirar tudo que está de ruim. Sim. Né? Aí você passa pelo rapé, depois você passa pro ayahuasca. Cara, assim, em 2018, o meu pajé falou, pô, você já sentiu a força de verdade? Eu falei, não. Ele falou, hoje eu vou fazer você sentir a força. Caramba, fui louco. Teve uma hora que eu tava assim, ó. E eu queria levantar a cabeça. Aí eu fiquei, caramba, será que eu vou ficar assim pra sempre? Pô, mas se eu ficar é bom pra caralho. Então, porque você trata como uma medicina, você trata como... E é legal, porque quando você tem o refluxo, quando você vomita, você está tirando toda a impureza Não, do teu... você sai todas as depois. toxinas do teu organismo. Quando você come um alimento que não te faz bem, você faz o quê? Você tem diarreia para eliminar, ou você vomita. É o processo da ayahuasca, você vomita tudo. Você tira todas, vai tirando toxina do teu organismo. Então tem todo esse processo. Precisa experimentar isso aí, pô. Eu provavelmente até o final do mês eu vou debutar. Quem que vai segurar sua onda lá? Não, o local que eu frequento lá, eles é um centro de Umbanda e eles estudaram, acho que tem uns 10 anos que eles estudam essa cultura. E quando eu fui fazer a verdade é que eu fui lá só pra tomar um passe, assim, dizendo, tava lá sentado de boa, e cheguei atrasado, eles estão lá. Chega com, não vou saber explicar, acho que é com cachimbo. Não, é curi tipi. O nome nunca é curi tipi. O curi é quando ele é um cano. É esse passa cano. Em você. E o tipi é quando você passa em você mesmo. No meu é caso tipo foi o um cano, V, então. Você põe no nariz e assopra. Isso, é um cano. Aí eu não ia fazer, né? Eu não confesso que eu falei, eu não vou fazer isso. Aí foi uma criança de 5 anos, foi lá, então vamos passar com o pai, com a mãe, tá? Inclusive eram do terreiro. E essa criança de 5 anos tomou, ela assustou, óbvio, mas estavam lá. Ele não tomou. Não é. Vai corrigindo aí. Ele passou. Passou? Passaram pra ele o rapé. Aí você viu como é que é. E beleza, eu falei, então eu vou, né, bicho? Criança de 5 anos, eu fui. Me deram orientação, aí perguntaram, né? Nunca vou esquecer. Qual é a experiência que você tem com isso? 0. Ela tem mais que eu, essa criança de 5 anos. A hora que eles... Como é que é o nome do cano? É cano mesmo? Não, é tipi ou curi. Tipi ou curi. É bom que vai ficar gravado. O teu foi com o tipi. Foi com o cano, né? Ela foi, A é gente assim... faz com osso de gavião. Nossa, então, diferente, hein? Aí ela me explicou o que eu tinha que fazer, a respiração, ela tá tudo orientado. Tá bom, mas a hora que você toma a primeira, rapaz... Arde, né? Arde, eu tomei um susto, a verdade, só que assim, ela falou, você não pode respirar pelas narinas. Então você tem que, como eu fiz curso de hipnose, então eu usei muito ao meu favor, que é segurar e jogar. Falou, esquece o planeta agora, que você vai sobreviver, só que é 1 minuto. A partir do primeiro que vem o primeiro tiro, vai que eu não vou acertar o nome. Vai Pedro. Aí 1 minuto depois foi. Aí 1 segundo eu já não senti tanto. Mas, meu amigo, é aquele que o Turco falou, eu senti os braços, as pernas. E como eu sou da Umbanda também, pra nós, fala muito... É xamânico, né? É, xamânico. Meu amigo, eu falo que eu vi coisas... Nós falamos muito na história da regressão. Por isso que eu quero fazer essa ayahuasca para esse entendimento também. Se vai chegar a outra história, mas é uma puta experiência. E eles falam, você tá vendo aquele cântico? Presta atenção, foca. Você não pode respirar, senão você vai se engasgar e não queira se engasgar. Você não pode engolir. Isso, você não pode... E aí você fica. E na hipnose a gente sabe expirar. Então, muitas pessoas se engasgam por quê? Fica pegando pano e fica lá... aí te dão o cesto de lixo sem nada pra você cuspir. Tem que cuspir muito, cara. Pessoas às vezes passam o papel assim, se lambuzam todos. E outras pessoas que entraram com o processo de incorporação. Muitas pessoas receberam seus xamânicos. E no meu caso, assim, eu vi coisas muito íntimas minhas que você fala, e pessoas que vêm à mente, que não é pra você estar lembrando dessas pessoas. E foi uma puta escola, apenas um rapé, cara. Apenas um rapé, que é uma coisa de não dar um minuto. Você vai ver quando você tomar o cambô. Cambô até foda, eu não tive coragem. Ixi, ainda tem essa. Cambô é foda, cara. Você não sabe como que é o cambô? Essa daí. Raspa uma gosminha que tem na barriga do sapo, aí faz um arranhão aqui na... Não. Não é mais ou menos isso? Não. Primeiro, o cambô, a parte mais forte do cambô é atrás da orelha. Né, que é do sapo. Então você pega essa parte da orelha do sapo. Não é na barriga, é na orelha? Não, é na orelha. Você pode pegar em qualquer parte do sapo. Do sapo, mas a da orelha é mais forte. Né?
Então, o que, que os índios fazem? Eles queimam um pedacinho de um pauzinho lá que é meio oco e eles vão te tirando para tirar a casquinha. Né? Só vão... E quanto mais pontos você fizer, mais forte fica. E aí existe uma competição de quem tem mais força no cambô. Né? Mas quando você toma o cambô, você tem que estar numa dieta e você tem que pegar a água da macaxeira. Você tem que ficar tomando a água da macaxeira. Nossa. Entendeu? E aí você vomita até bílis, cara. Assim. Nossa. Porque o que é o cambô? É um veneno. Então você tá envenenado. É a mesma coisa que uma cobra te picar. Você fala, eu vou morrer, cara. Aí quando você fala que... Imagina se eu tomei um tiro. Ou eu vou morrer. Vou morrer e você tem que lutar contra aquela história que você vai morrer, velho. Então imagina o que vem na tua cabeça. Imagina... Nossa. É essa parada do cambô. Eu já vi duas pessoas fazerem lá na aldeia mesmo. Um foi um cara, né, uma pessoa muito famosa que eu levei. E, eu fiquei presenciando a história dele. Aí, a última vez que eu fui, eu queria fazer. Só que eu ia pegar o barco durante o dia e você não pode tomar sol depois que você faz cambô. Mas é isso. Caramba. É bem... Vai ter que ser bem planejado isso aí. Nesse Cambô cambô... Mas é assim, se você passar água, sai o veneno. Não sabia. Turco, pô, cara, o Turco foi bem generoso com a gente, cara. Quase 2 horas aqui, 1h30. 1h42 aqui, ó. Eu preciso ir. Queria agradecer muito, cara, você. Que Foi isso, um papo muito agradável. Que é isso? Cara, Obrigado vocês, meu. Primeira. Obrigado aí, cubano. Irmão. Nada. isso. Agora vamos tentar transformar esse cubano em comunista de novo. Não queira, cara. Sabe como os cubanos comem carne? Eles sabem. Não, eu vou escutar você. Eles colocam a vaca no trilho de trem, porque se eles matarem a vaca, eles são presos. É verdade isso aí? É, vaca é sagrada, você sabe, né? Não. Na Índia. Cuba não é na Índia. Pero se o Estado pega você matando a vaca, você vai 30 anos preso. É carne, Isso né? é o comunismo. Então, pessoal, daqui a 24 horas vai estar no YouTube. No YouTube é @MarcoMarcondes. Eu ainda não consegui mudar Pro a Condcast. tag lá. Fechado? Beleza? Valeu, Pedro. Obrigado, Abraço, obrigado. vamos que vamos.